como é que o senhor tem visto assim as atividades ligadas à Páscoa? Porque eu me lembro assim que na época de estudante a gente vinha num trabalho de escola, de preparação da família, até mesmo a preparação do ambiente que a gente vai conviver durante a Sexta-feira Santa, o sábado, o domingo, das famílias se organizando e muito historicamente o pessoal preparando assim, né? Olha, vamos fazer tal coisa, vamos fazer aquele ambiente legal, vamos receber a família, vamos receber o parente. Tem continuado isso ou o pessoal esmoreceu um pouquinho sobre isso? Tem esfriado bastante, né? Mas aqui em Camaquã ainda alguns costumes ainda estão bem vivos ainda, né? Da onde eu venho, né? Eu acho que aqui também se acontecia antigamente, tinha aquilo, né? Na Semana Santa não podia nem limpar a casa, né? Ou na sexta-feira os homens não faziam a barba, uma coisa assim, né? Se preparava, não podia, não podia dar uns beliscão nas crianças, né? Ah, Não, não podia? não podia, né? Não, era o dia de fazer arte dentro de casa, porque sabia que o pai e a mãe não iam repreender, né? Ah, era o dia do turma mais solta. Aí no sábado de aleluia tava todo mundo piano dentro de casa, né? Ai, que coisa. Não, é brincadeira. Olha aqui, ó. Eu falei que o padre estava aqui. A Yolanda da Costa, gente que está assistindo nós da Sul TV. E manda um abraço pro padre. Danto, viu que legal? É um abração, dona Yolanda. E aqui, olha aqui, ó, o João Pedro Klenoski. Tá dizendo também, manda um abraço pro padre Danto aqui, o grande amigo. Aí, João Pedro, abração. Que coisa boa, né? E o que se faz para tentar reverter um pouco mais esse emblema assim da Páscoa? Já lá no finalzinho do século XX, né, tinha um teólogo que ele dizia assim, ó, falava como que serão os cristãos do século XXI, né? E ele falava assim, ó, o cristão do século XXI, ou ele vai ser um místico, ou ele não vai ser nada. Porque já no nosso século hoje, já tem muitas outras propostas, né? Vamos dizer assim, a Igreja Católica não é a única, ela tem bastante concorrência. E eu não falo nem em questão de religiões, né? Mas existem outras propostas, né? A quantidade, por exemplo, de pacotes de viagem para a Semana Santa, né? Aparece, né? E aparece muitas outras coisas. Então, para viver a fé hoje, não basta... Só a tradição não vale, né? Ah, eu vou na missa porque meu pai... Não vale, né? Porque, assim, só disso ninguém vive, né? Só de tradição ninguém vive, né? Não, acho que não. Eu acho que tem que haver tem que comungar outras coisas juntos, né? Sim, e eu senti isso em Camaquã, por exemplo, na quarta-feira de cinza. Quem que vai na missa quarta-feira de cinza? É quem é bem católico, né? Eu me lembro que tem a nossa missa de terça-feira da bênção aqui, né? É uma missa que é muito bem frequentada, né? Sim, E só que quarta-feira, naquela época ali, nós não tínhamos missa na quarta-feira. E marcamos, não, porque é quarta-feira de cinza, tem que ter. E ali eu senti assim, bom, Camaquã é um lugar muito religioso, porque tinha mais gente que na terça-feira ainda, na mas às vezes quarta-feira de a cinza. oferta do evento em si, eu acho que acaba ajudando, né? Sim, e assim, porque não é uma missa de preceito, por exemplo, para nós, quarta-feira de cinza. Agora, por exemplo, tivemos Domingo de Ramos em todas as missas, muita gente. Que coisa boa. Como o Domingo de Ramos pega as pessoas, e o pessoal, assim, chegaram, não chegava só com o seu ramo, chegava com mais um punhado porque queria levar para casa, para os seus Daqui a seus pouco alguém entes queridos e pode tal. pegar um, levar um. Sim, e ali tu vê o fervor das pessoas, né? Olha, a Andréa Rose, Show do Rei, tá mandando aqui, quer participar do evento para amanhã. A Patrícia, estamos na lida, na Feira do Peixe. A Patrícia da Capelinha está aqui conosco. Pessoal participando, eu estou com o Padre Danton aqui para bater um papo sobre esse assunto da Páscoa. A fé é uma coisa interessante, né, Padre? Que eu fico muito feliz quando saio de noite ou fim de semana, vejo as comunidades, a igreja com bastante gente dentro, né? E a Páscoa é uma coisa emblemática, assim, eu vejo assim de reflexão, de chamar atenção para algumas coisas, eu acho de renascimento, de a gente rever alguns conceitos da gente, né? Da vida da gente, da relação que a gente tem com as pessoas. Outro dia eu estava falando, né? Eu vi vários depoimentos aí, quando tu começa a aparecer no Instagram, tu começa a aparecer as coisas repetidas, ou no TikTok, assim, sobre a questão do perdão, né? O não perdoar um fato que aconteceu, o quanto isso te prejudica. Sim. Que tu carrega mais um peso nas tuas costas de não resolver um assunto, né? Claro. E esse é o centro, né, da Semana Santa. Nós vemos, por exemplo, né, no livro de Isaías fala, né, já falava do servo sofredor, né, e os discípulos de Jesus vão aplicar isso a Jesus, né.
Um homem diante do qual se vira o rosto, né? Quando nós vemos Jesus, e de fato, né? A gente vê ali um cadáver todo esfolado ali, né? Foi flagelado, foi curado de espinhos, foi crucificado. E no Império Romano a crucificação era para apagar a memória de alguém, né? Mostrar assim, ó, olha o que acontece com quem mexe conosco. É. E isso virou o símbolo dos cristãos. E tu vê isso daí e tudo aquela maldade, a gente se pergunta, tá, mas era necessário Jesus passar por isso, né? Era necessário? Pois é. Não tinha outro jeito porque ele era Deus, ele é todo poderoso, né? Era necessário? Será que não tinha um outro jeito, né? Um atalho, alguma coisa assim? E, e nós olhamos assim, né? Imagina, alguém se vira o rosto, né? E nós vemos que, ainda mais ele, né? Pelo que nós sabemos da doutrina, assim, o salário do pecado é a morte. Mas se Jesus não pecou, por que que ele morreu, né? É, é que na época, né, havia pessoas com medo da ascensão dele como líder, né? Isso também mexe muito com o coração ou com os brios de alguém que não quer que alguém esteja competindo, né? Sim. Tem isso, né? Que é É, uma das coisas, uma das coisas que eu mais tenho aversão, né, Padre? É sobre a questão da inveja. Eu acho que a inveja é uma coisa que tu te machuca e machuca os outros por tabela, né? e não foi só o Império Romano. Quem prendeu Jesus foram os fariseus, né? Os Sim. fariseus, os capangas deles, né? Mas, e igual, Jesus não ficou. Jesus não foi um partido derrotado numa eleição. Jesus ficou sozinho, né? Ele ficou sozinho, os discípulos dele não ficaram com ele. Ele ficou sozinho. E assim nos perguntamos, né? Bom, mas era necessário, né? Era necessário. E aí nós temos duas atitudes, né? Tem a dos dois ladrões, né? Tem o mau ladrão que diz: pô, o que tu tá fazendo aí, meu? Porque dá um jeito nós aqui. Alguém que não reconheceu suas culpas, né? Sim. Não reconheceu seu. Não, alguém que errou e não assumiu, né? Não assumiu sua culpa, não assumiu sua parcela de culpa. E não basta tu ter feito ruína na tua vida, ter feito ruína na vida dos outros também. Pode ter uma atitude assim, que é a atitude de alguém sem rumo, né? Alguém perdido, esbravejando, colocando a culpa nos outros. Eu sou assim porque foi meu pai, porque minha mãe, porque eu não tive essa oportunidade. Aí vai terceirizando a culpa. E eu mesmo que eu tenho que mudar, a minha conversão, eu tenho vergonha de olhar isso, né? Tem muita gente que não consegue se olhar, né? Se Claro. enxergar. Eu tenho dois testemunhos, assim, dois padres mais experientes, assim, que eu gosto muito de escutar. Um deles falou, assim, que uma vez foi visitar uma senhora que ela estava com câncer nos ossos. Bom, a pessoa só pensa e já dói, né? Dói tudo, né? Sim, é. E ela queria se confessar, assim, na finaleira, assim. E aí e o padre perguntou: a senhora tá bem? Padre, tudo dói, mas eu tô em paz. E naquele dia ela faleceu, depois da confissão, né? Uma outra situação foi um senhor, só que a filha dele era católica e chamou: padre, vem cá, vai que agora o meu pai queira, né, se confessar e tal. E o padre, ela até deixou assim, no cantinho assim, o padre e o pai dela, assim, e o padre perguntou: senhor, não gostaria de pedir perdão por alguma coisa, assim? E aí ele se agitou, já chamou gente, porque dói olhar os nossos erros, né? Dói olhar os nossos pecados. Uhum. Isso dói muito, né? Dói olhar para a cruz de Jesus. Dói olhar para a gente vira o rosto, né? E tem um grande escritor da literatura, que ele é chamado Chesterton, que ele fala assim: eu fiquei católico, fiquei cristão porque é o único lugar que eu vejo que os meus pecados não é de ninguém, são meus, e lá eles serão perdoados. Ninguém vai me dizer: não, isso daqui não é teu, isso daqui é uma coisa que aconteceu sem querer, não, isso daqui foi o diabo que baixou em ti. Não, isso daqui é teu. É teu, só que tem perdão. Tem perdão. E ver a imagem do crucificado, do derrotado, nós vemos ali o preço de alguém ter me amado, né? Não foi um acidente de percurso, não foi... Eu não fui, já que tá por aí, pegou de raspão, tá, Deus vai te fazer também. Não, eu fui um sonho de Deus, né? E Deus quis, né? Olha quanta coisa, quanto compromisso, quando aperta um pouco mais a agenda de não, já não é comigo, né? Não, é um Deus na cruz, crucificado, morto, isso daí foi o preço do amor que ele tem por mim. Interessante. Olha a participação dos ouvintes aqui. O Padre Danton está aqui comigo na acústica. O Iago da comunidade da Nossa Senhora de Fátima manda um abraço para ti. A Irena também está mandando. O Marciano Farias, bom dia, o Padre Danton, com vocês na escuta. O Guido e a dona Beatriz Tessma conosco, obrigado. Lá a Andréa Bartz também mandando um abraço para o senhor. A liderança. Como
como é que tem tido, padre, assim, mais uma pessoa participando aqui, o Ronaldo Guinha, comunidade da Capela Nossa Senhora de Aparecida, na Coab, manda um abraço pro padre. Abração para toda essa turma aí. Coisa boa, o pessoal que curte. Como é que tem sido o trabalho seu aqui com seus colegas padres, assim, tem muita carga de serviço? Sim. Primeiro tem que pensar que a paróquia hoje ela é diferente da paróquia lá no final dos anos 80, né? Tem outras demandas, né? E tem outras formas de trabalhar, né? E aqui Camaquã demanda bastante, como as comunidades são muito fortes ainda, né? Então demanda missa, demanda reuniões, e tudo que é grande a gente precisa se planejar, né? E então tem muito atendimento aos doentes, a catequese aos adultos. Esse ano eu também estou dando catequese para os adultos, né? E sim, para alguma coisa para ajudar e também para nós padres de alguma forma estar mais do lado de dentro assim da catequese. Sim. E esse ano e também então você tem muitas turmas de catequese de adultos que antigamente a gente achava não, catequese é coisa de criança, né? Pois é, e os adultos fazendo catequese. E muitos que já fizeram, já têm os sacramentos, mas querem fazer de novo. Isso é uma coisa boa, né? Porque é formação, né? E ninguém ama aquilo que não conhece, né? Que legal, hein? Então, isso é coisa que traz hoje, né? Como arrefeceu a fé das pessoas, as crianças nascem e já não se liga que tem que batizar, não se liga que tem que fazer os sacramentos e vai ficando. Aí, quando adulto, os adultos correm atrás disso. Nós somos uma geração hoje que não é os pais que levam os filhos na missa. Hoje, é filhos que não são de famílias católicas que estão indo sozinhos por uma conversão pela internet ou por ter lido alguma coisa, assim, que vão em busca e acabam trazendo os seus pais. Que antigamente era difícil de entender isso, né? E, bom, Nosso Senhor tem vários caminhos, né? E hoje, então, nosso trabalho, nós temos que olhar com muito carinho para as catequeses de adultos, para a formação dos paroquianos, formação permanente dos paroquianos. Sim. Todas as formações da nossa paróquia, elas não baixam assim, de 30 pessoas, 30, 40 pessoas, como o pessoal gosta de formação. Até a formação dos próprios padres também, né? Eu vejo o caso do senhor, assim, que é bem jovem, né? Também tem que ter uma atualização com o público que tu está lidando, né? Claro, totalmente. Essa coisa de ficar para trás, não atualizar, não se atualizar, não entender angústias, mudança de vida, características familiares, tudo mudando e tu não querendo aceitar isso, né? Sim, e como confrontar essas coisas com a nossa vida, né? Porque Deus é o mesmo, né? Deus é o mesmo, ontem, hoje, sempre. Né? São Paulo diz... E se Deus ele é ao mesmo tempo o mais novo de nós e é o mais antigo, porque ele é Deus. E o que Deus tem para dizer hoje, né? Será que Deus não tem mais nada para dizer? Será que a Sagrada Escritura não tem mais nada para dizer para nós hoje? Como confrontar? Porque os desafios, vamos dizer assim, os desafios são diferentes, mas o Deus é o mesmo. Né? Eu me lembro do Papa João Paulo II, né? Para mim foi uma revolução até de relação com o povo, né? Uma grande liderança que foi assim de forma ovacionada, como ele conseguiu se conectar com o povo, né? E pessoas de outras fés, de outras religiões, tinham aquele símbolo bacana, né? Simpático, né? Como é importante uma liderança que tenta conversar com as mais diferentes religiões. Pô, o cara foi em lugares onde até a Igreja Católica não entrava com tanta penetração. Quer dizer, o cara rompeu os laços, né? Para mostrar que ele é líder de um segmento, mas ele pode ajudar outros também, né? Outros segmentos também, né? Sim, e ele ficou padre adulto, né? Porque antes ele era ator, né? De formação, né? Tanto é que os discursos dele é muito legal de ver o Papa João Paulo II, porque ele articula, ele gesticula muito bem, porque ele era ator antes. Então ele se desenvolvia muito bem assim, na comunicação, ele cantava, e ele ficou papa muito jovem, né? Ele ficou papa com, sei lá, com quase menos de 60 anos. Menos de 60 anos. Então ele tinha toda uma vitalidade, toda uma saúde, e ele tinha por apostolado, já naquela época ele se preocupava com os casais. Se preocupava com os casais, né? Porque se cuidando dos casais, ia atingir os filhos, né? Ah, sim. E atingindo os filhos, ia atingir a sociedade. Ele já tinha isso, né? Porque ele já estava vindo lá na Polônia, após a cortina de ferro, ele via que as famílias estavam desestabilizadas, Sim. Muitos não tinham mais os pais vivos, e como cuidar, né? E ele escolhe para o apostolado dele cuidar das famílias, né? Que coisa interessante. Então já naquela época ele já estava cuidando dos adultos, né? Nem era das crianças, mas dos adultos ele estava pensando.
Padre Danto está aqui comigo, Enilda Schmeg mandando um abraço, o Delmar Medeiros também, Sabedoria ao Alto, o pessoal participando aqui conosco. Qual é a programação, então, de hoje até o domingo, Padre? Então, na nossa paróquia, deixa eu pegar aqui. Então, hoje, na quarta-feira, tá tendo confissões até às 3 da tarde lá na Igreja Matriz. Às 19 horas tem missa. Mas amanhã é a missa do Lava Pés, às 19 horas. Vai ter missa aqui na Igreja Matriz de Camaquã, vai ter lá na Igreja Sagrada Família do Cristal e também na Capela Santo Antônio dos Órfãos, às 19 horas, a missa do Lava Pés. Na Sexta-feira Santa vai ter a celebração da Paixão, às 3 da tarde, 15 horas. Também na Igreja Matriz de Camaquã, lá no Cristal e também na Capela Santo Antônio dos Órfãos. Aqui no centro, na sexta-feira, às 20 horas, vai ter a procissão do Cristo Morto, aqui na Igreja Matriz, que é um costume antigo, bem açoriano, bem coisa que da base da nossa cultura aqui de Camaquã. E vamos ter esse momento. Também vai ter momentos de confissões durante. No Sábado Santo vai ter a Vigília Pascal, também em Camaquã, na Igreja Matriz, lá no Cristal e na Capela Santo Antônio dos Órfãos, às 19 horas. Que é aquela missa que começa no escuro, todo mundo com a velinha já na mão, a bênção do fogo novo, do Círio Pascal. E no domingo os horários são os de costume. Mas essas 3 missas da Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e o Sábado Santo, os horários são esses. Muito bem, esse é o Padre Danto batendo um papo comigo aqui. Muito obrigado pelo carinho, sucesso para você, sucesso para toda a comunidade católica, a todos os cristãos. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado aos as pessoas que nos acompanham. Também eu quero saudar os nossos paroquianos. Que não deixamos essa semana para trás, né? Não é apenas uma semana de feriado, mas uma semana que é a base de toda a nossa fé. E sem Páscoa, o nosso ano fica todo desregulado, né? Exatamente. Sucesso, então. Muito obrigado pelo carinho de vir aqui bater um papo comigo.